Aos espectadores do Liberal, agradeço pela companhia. Estamos aqui com Maria Gorete Gomes, presidente da Câmara Setorial do Cacau, aqui no estado do Pará, para falar um pouco sobre todo o cenário e o setor do cacau, da produção do cacau no estado, e dos principais gargalos e dos principais resultados desse segmento aqui no estado. E aí eu queria abrir, Gorete, falando de um assunto recente em torno desse nicho dos cacaucultores, que é o drawback, né? Um incentivo fiscal que permite que diferentes produtores tragam culturas do exterior, e isso tinha gerado algum desconforto, algum estresse nesse cenário. Eu queria entender um pouco o que é e os impactos disso. Obrigado pelo convite, primeiro que tudo. Obrigado de nós estarmos aqui no Liberal, falando de assuntos sobre o cacau, que é uma cultura onde nós somos os primeiros produtores de amêndoas do Brasil. Então, tudo que gera, que corre em torno da cultura do cacau, é extremamente importante para esse estado. Então, vamos falar sobre o drawback, que realmente é o assunto da moda, é o assunto atual. Mas é um assunto que acompanha a nossa cultura desde que ela praticamente existe, porque ele é uma lei muito antiga. Vamos entender o que é isso. O drawback ele não é só para a cultura do cacau, ele é para todas as culturas que precisam que suas indústrias não fiquem ociosas. Trocando em miúdos, as indústrias podem fazer importação de insumos para poder fazer com que suas máquinas trabalhem. O que está acontecendo hoje com a questão do cacau? Hoje, com a questão do cacau, é a seguinte: nós estamos passando um período muito ruim de preço. Nós viemos de um ano de 2024 maravilhoso até o meio de 2025 e depois viemos decaindo nos preços, e quando chegou agora no início de 2026 nós estamos com preços bem abaixo. Mas vamos falar inicialmente do drawback. Fomos surpreendidos, já com os preços muito baixos, de que existe um navio que está, que já é comprovado que ele chegou na costa da Bahia trazendo 10 mil toneladas de sementes de cacau. Tá. Então, o que o drawback diz? O que é para fazer? Você importa e reexporta. Você tem que trabalhar com essas 10 mil toneladas e trabalhando e fazendo... muitas vezes no Brasil é mais pó e manteiga, porque tem mercado certo. A manteiga, então, ela é completamente vendida para os Estados Unidos. Mas sim, e o nosso daqui, de dentro? E o nosso, da nossa produção? Porque a imprensa inteira brasileira diz que nós somos autossuficientes na produção de cacau. Então, para que as indústrias precisam importar 10 mil toneladas sem pagamento de nenhum imposto? Eles vêm isentos de impostos, quer dizer, compram mais barato, porque eles trazem da África, e, além disso tudo, não tem nenhum imposto incide sobre essa transação. Isso provoca uma insegurança imensa no mercado, no nosso mercado. Qual é a insegurança? Você faz uma redução de preços, é fatal, porque você está cobrindo uma lacuna que ela pode não existir. As indústrias dizem que existe, que elas não estão conseguindo comprar a quantidade de produtos necessários. Mas se toda a imprensa diz que nós somos autossuficientes na produção de cacau? E uma outra questão também muito séria mesmo, é a questão fitossanitária. Por quê? Dentro dessa importação feita pela África, chegamos à conclusão, muitas vezes já foi encontrado muitas coisas no porão desses navios, que não tem uma eficiente fiscalização de como esse produto chega no Brasil. São muitos aspectos que a gente tem, que nós estamos em polvorosa, mas os dois fundamentais são esses. É a questão de pragas que podem estar vindo junto com essa importação e a questão do que
Sim, e o preço? Vocês vão comprar sem pagar nada? Da desvalorização do nosso produto mesmo. E que tipo de reação a FAEPA prevê, ou que manifestações já aconteceram para tentar lidar com isso da melhor maneira possível? Qual é o futuro que os produtores enxergam para reagir a esse incentivo fiscal sendo usado de uma maneira errada? Vocês, por exemplo, emitiram uma nota. Uma nota. O que vocês pedem nessa nota? O Brasil está todo, o mundo cacaueiro está todo movimentado, se movimentando para nós podermos chegar juntos a um combate a essas questões, né? Vamos falar do Estado do Pará. A FAEPA, que é a Federação das Indústrias do Estado do Pará, é a Federação da Agricultura do Estado do Pará. Nós lidamos com todas as questões de todas as culturas, dentro especificamente na questão do cacau, nós estamos juntos com os cacauicultores, com os produtores de cacau, onde nós fizemos uma nota pública e encaminhamos para todos os nossos superintendentes, presidentes de órgãos e fundamentalmente dos nossos sindicatos, dizendo da nossa indignação com a questão do drawback, ponto 1, por todas essas situações que eu já coloquei para você. E essa indignação vem dessas questões que eu já coloquei e também será que não está sendo usado o regime de drawback para você aumentar, para as indústrias aumentarem os seus, como eu posso dizer assim, terem um volume maior, já que está acontecendo de a gente não estar na época da safra, eles aumentarem seus estoques? A gente não tem levantaram esse questionamento. Estamos levantando esse questionamento, porque não se sabe, tu traz 10 mil toneladas de amêndoa, como é que a gente vai contar e ter certeza que as 10 mil foram processadas e vão ser vendidas, exportadas como pó e manteiga? Ou outra que eles quiserem fazer. Quem nos prova isso, né? Vocês propõem uma fiscalização? Nós propomos uma fiscalização nessa questão do drawback, principalmente uma mudança e um estudo na IN 125, que é onde se trata lá atrás, em 2020, 2022, e que essa normativa deixou muito aberto a questão da importação, da questão do cacau. Então, nós solicitamos nessa nota que seja refeita essa questão desse estudo de tempo, de valor, de quantidade que foi acordado nesse IN, a questão da fitossanitária, que é seríssima, que seja reavaliado, e para se verificar como nós podemos estar presente através de conseguirmos nomear alguém do Pará que faça parte dessa comitiva que vai à África para poder inspecionar e ver de que forma essas questões estão realmente se dando, porque nós estamos há muito tempo lutando contra isso, quero deixar bem claro, junto com o Brasil todo. Pegando um gancho no que você falou, que é um dos dois principais fatores para a manifestação da FAEPA, que seria o econômico, esse desprestígio do produto paraense, do produto brasileiro em relação ao que está vindo de fora, sem uma justificativa tão plausível, eu queria entender, para a gente ter uma noção, para o público ter uma noção melhor de quais são as perdas que a gente pode ter se a gente não valorizar o nosso produto brasileiro, o nosso produto paraense. Qual que é o balanço desse mercado no Pará, que já possui essa certificação como uma das melhores amêndoas de cacau do mundo, tem ali municípios no estado com as maiores produções. Qual foi o rendimento, por exemplo, desse setor? Olha, vamos fazer nós ainda não temos... O de 2024 foi a cultura do cacau, ela gerou 340 milhões de ICMS para o estado. Em 2025, que ainda vai sair realmente lançado, nós passamos para 306 milhões. Teve uma queda por quê? Porque já vinha na metade do ano a redução do valor da amêndoa de cacau, tá bom? Então, quer dizer que as notas fiscais elas foram diminuindo de valor. Mas é imensa, só para você ter uma ideia. Nós temos o cacau produz, ele é o maior produtor do Brasil, não é verdade? Nós trabalhamos com todos os insumos aqui dentro, nós temos 158 marcas de chocolate
efetivadas já, trabalhando, tanto que quem participa do Festival de Chocolate vê que nós apresentamos todas as nossas marcas de chocolates no nosso festival. E todos trabalham com todos os insumos já. Com insumos já você trabalha com todo, com pó, com licores, com chocolate. E nós já temos, assim, dentro do mercado, nós já temos muitas marcas consolidadas no estado do Pará, marcas do Pará. Você falou sobre Medicilândia mais cedo. Qual que é o papel que Medicilândia representa, por exemplo, em todo esse setor cacaueiro do Pará? Ela não é só importante para o Pará. A Medicilândia ela é importante para o Brasil e importante para o mundo, porque não é à toa que ela é a capital mundial do cacau. Lá se produz per capitamente a maior quantidade de cacau do mundo. Entendeu? Então, o que é que acontece? Tanto que lá vai acontecer agora, dia 6 de fevereiro, o movimento do Pará. O movimento do Pará em prol do cacau, em prol desse preço que está muito complicado, muito baixo, que não está dando nem para os produtores cobrir suas despesas, e muito mais também pela questão dessa vinda de 10 mil toneladas de cacau da África. Então, vai acontecer dentro de Medicilândia um evento no qual nós estamos convidando todos os produtores, não só do cacau, mas de todos os produtores que puderem apoiar a causa do cacau, que morem no entorno de Medicilândia, que são da Transamazônica, que estejam naquele entorno, passando por lá. No dia 6, uma sexta-feira, vai acontecer, a partir das 10 horas da manhã, nós vamos estar reunidos trabalhando em prol dessa luta do cacauicultor do Pará, que é uma luta do cacauicultor do Brasil. Entendi. Então a gente tem a amêndoa estrangeira, né, que provoca uma competitividade ainda não totalmente justificada, né? A gente tem a oscilação do valor que você menciona, a oscilação do valor do cacau, que também interfere economicamente, e empregabilidade. Quais são os impactos disso, dessa soma de fatores na empregabilidade? Isso tende a, por exemplo, reduzir o número de vagas de trabalho que esse setor gera, e quanto que gera? Olha, é muito alto isso. No último boletim de 2025, que vai ser lançado provavelmente em fevereiro, nós estávamos conversando sobre isso, provavelmente a gente alcance a cifra de 35 mil produtores de cacau no estado do Pará. Vamos dizer que a média da família brasileira seja 4, mas vamos dizer que em idade ativa seja de 3. É só fazer uma continha básica. 3 mil vezes 3 pessoas empregadas trabalhando no cacau. Tá? Então, para você ter uma noção de que isso é tão importante, quando se fala que o que mais se precisa no cacau? Recursos humanos, pessoas trabalhando nele, porque ainda é uma cultura que necessita da mão do homem praticamente para tudo. Então, a família, ela toda trabalha, é envolvida na questão da condução da cultura do cacau aqui no estado do Pará, e não é diferente em outros lugares. A produtividade ela é altíssima no estado. Nós temos a maior produtividade de cacau do mundo por hectare. E para isso acontecer, nós temos muito trabalho na lavoura, muito trabalho na lavoura. E é a lavoura que, se não for a que pague melhor a diária, é uma das melhores que paga a diária, sem ter possibilidade esse ano de continuar pagando o que se paga de uma diária para conseguir fazer o trabalho que a lavoura necessita. Quais são os principais gargalos que o setor enfrenta e que você considera que precisam ser lidados o quanto antes, né, enfrentados o quanto antes, para que o segmento consiga avançar mais? Independente dessas que nós já tivemos a nossa conversa, que é a questão do drawback, que quando entra, as questões que estão evidentes, nós temos, na minha opinião, 4 outros gargalos muito grandes para serem trabalhados urgentemente juntos. Temos que trabalhar com isso. Para mim, o primeiro é a logística e a infraestrutura. As nossas estradas vicinais, principalmente as que estão na Transamazônica, elas são de péssima qualidade.
Quando elas são de péssima qualidade, para você fazer o transporte das amêndoas é muito mais caro do que qualquer outro lugar. E também as amêndoas sofrem danos de vir nas estradas, porque elas passam mais tempo, elas vêm mais vezes sacudindo. Então, nós temos um problema muito sério ainda de logística e infraestrutura. O segundo, para mim, é o que a gente já tratou, que é os recursos humanos. Recursos humanos, na cultura do cacau, ele leva, eu acho que 72%, Gorete. Se não for 72%, vamos botar um pouquinho a menos. 62% do que tu gasta, dos gastos. Eu gastei tanto, mas desse tanto que tu gastaste, 62%, com certeza é de recursos humanos, é da tua contratação. Porque tu contratavas lá em 2024 e 2025, vamos dar uma conta de economista, números reais, assim, números certos, assim, vamos fazer. Se fosse menos, se fosse mais. Vamos dizer que tu pagasses em 2024, no início, onde o cacau ainda estava barato, e só foi ter um boom a partir de março, abril, tu contratavas uma pessoa para te ajudar na tua lavoura por R$ 125, vamos dizer. Quando chegou no pico já de final de 2024, início de 2025, até a metade, tu estavas pagando R$ 200. Tu acha que tu consegues hoje uma pessoa para trabalhar na tua lavoura por menos de R$ 200? Quem quer diminuir o valor do seu salário? Ninguém quer, não é verdade? E fica, então, extremamente mais difícil tu conseguir as pessoas para trabalhar, porque também o preço está muito alto, muito elevado. Então, essa questão, para mim, é muito séria. É muito séria. Esse gargalo tu tens que conseguir resolver. Essa aqui, o preço dos recursos humanos. E, na maioria das vezes, eles não sabem ainda nem lidar direito com a lavoura. Entendeu? Não é nenhuma pessoa especializada, porque tem esses problemas. Para mim, o terceiro é assistência técnica. Assistência técnica é fundamental para qualquer cultura, não só para a do cacau. Mas a assistência técnica no cacau está muito difícil. Por quê? Nós não temos assistência técnica estadual nem federal. Não tem. Elas foram acabando, elas são quase inexistentes. Nós não temos essa ajuda dos governos para ajudar na assistência técnica. E a assistência privada é caríssima. Graças a Deus. Eu trabalho no órgão, onde nós temos a FAEPA, tem o Senar, onde o nosso presidente, que é o Dr. Carlos Xavier, e o presidente do Senar, que é o Walter, eles pensam muito na questão da assistência técnica, por isso que nós temos um projeto que foi a iniciativa da CNA, do qual nós somos ligados, que é a TEG Cacau. Tem a TEG, assistência técnica para todas as culturas, mas tem para o cacau. A TEG. Esse, nós conseguimos atender 1.957 produtores de cacau em suas fazendas. Mas para 35 mil é muito, gente. É caríssima a assistência técnica. É muita gente que a gente consegue assistir. Porque a gente não assiste só o produtor, o dono da cultura, nós assistimos toda a família. Então, para mim é isso. Agora, particularmente, o mais difícil, o gargalo mais, na minha opinião, é a questão da posse da terra, de tu ter o teu registro, de tu ter o problema da questão da documentação da tua terra. É tão sério a regularização fundiária, porque para mim, ela é mais séria, porque ela te impossibilita de tu conseguires ir no banco para te ter, porque tu não tem a garantia para te ter um empréstimo, para te ter até os benefícios federais de questão dos fundos, é difícil para a gente conseguir, porque a gente não tem nosso documento regulatório da nossa terra. Então, para mim, o mais difícil hoje no estado do Pará é a regularização fundiária. Ela daria um impulso gigantesco para a questão da cultura do cacau. Perfeito, Maria. Agora, indo para a nossa última pergunta, eu queria que, a partir desses gargalos, a gente falou assim, de dificuldades, a gente falou de obstáculos, mas a gente também falou de bons resultados, de uma boa arrecadação, a gente falou também de perspectivas positivas.
E eu queria que a gente encerrasse com a tua mensagem, né, e de expectativa para o futuro desse setor, já vislumbrando o decorrer desse ano. Se a expectativa é boa, como é que o mercado tem se posicionado com possibilidades positivas ou não para o decorrer de 2026. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Tudo que é bom acaba e tudo que é ruim acaba também, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus, se a gente fosse só falar que tá, ele foi ótimo, maravilhoso em 2024 até meio de 2025, depois, sim, mas como caiu, vai subir. Tá? Como caiu, vai subir, porque nós estamos nos preparando para isso. Todo mundo se prepara para melhorar, todo mundo está plantando, nós estamos fazendo. O que é de melhor? O que é que nos trouxe de bom 2024, 2025? Que o cacauicultor entendeu que ele tem que trabalhar com amêndoa de qualidade. Entendeste? Nós trabalhamos no estado do Pará muito com amêndoa de qualidade, quando nós vimos a questão de muita gente ganhando prêmio e o nosso chocolate sendo reconhecido, todo mundo correu atrás. Ainda é ruim, porque te dá muito trabalho, tá? Te dá um trabalho danado. Trabalhar com amêndoa de qualidade, porque tu tem que fermentar mais, tu tens que fazer um monte de coisinha que tu não faz quando tu vende em bulk. Mas a qualidade te dá melhores preços e o nosso cacauicultor está entendendo isso. Ponto 1. Então, nós estamos trabalhando no Pará com mais qualidade, então nós vamos ter chocolate de maior qualidade, nós estamos trabalhando na verticalização do cacau muito mais, porque tudo nosso era vendido para a Bahia, tudo. Nós vendíamos 99%, a Canta que exportava, mas vamos botar desse mundo 1% no nosso estado, né? E a Canta não, ela sempre trabalhou com exportação, as amêndoas deles. Mas agora, nós que trabalhamos para a produção de amêndoa, nós estamos trabalhando para verticalizar. O que é isso? Nós temos mais fábricas, nós vamos abrir mais fábricas. São fábricas enormes? Não. São fábricas, microempresas que o meu presidente fala. Uma coisa que é importante que a gente saiba, que a gente tenha conhecimento, é que o Pará é o único estado no Brasil e o único lugar no mundo que onde você não tem nem frio demais, não é verdade? Você não tem frio demais, você não tem calor demais, você não tem os rios enchendo demais, você tem água para... Não é toda a nossa água que não salgada, é fantástica, nós temos uma quantidade de rios enormes. Assim diz o Xavier, desculpa dizer isso para você. Então, nós somos um lugar onde nós podemos crescer cada vez mais. E, segundo ele, eu tenho que dizer aqui, nós vamos ser o maior produtor do mundo. Olha aí a nossa expectativa. Está vendo? Tu não me perguntaste qual é a nossa expectativa? Então, eu vou fechar com a frase do Xavier, que nós vamos ser o maior produtor do mundo de cacau. Pronto, é essa a minha expectativa. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela entrevista. Falaste muito bem. E aos espectadores de O Liberal, a gente encerra por aqui a entrevista com a coordenadora de projetos estratégicos da FAEPA e presidente da Câmara Setorial do Cacau aqui no estado do Pará. Muito obrigado, Maria Gorete Gomes. Foi um prazer conversar com você.